Existe intelectual burro ou isso é apenas uma falha de caráter? Não, é claro, a atividade intelectual ela pressupõe a possibilidade de ser correto no sentido científico, no sentido meditativo e não sê-lo. Porque eu sou de filosofia, muita gente diz, a filosofia ajuda a pensar. Eu digo, não necessariamente. Pensar é um atributo atávico da espécie. Sim. Não precisa ser ensinado. Segundo, não, mas é que a filosofia ensina a pensar certo. Eu digo, não necessariamente. Né? Há muitos modos dentro da filosofia que induzem ao equívoco, né? E que propositadamente driblam, né, aquilo que as pessoas estão entendendo, que é uma forma de prestidigitação mental. Né? Portanto, é possível fazê-lo. Num país como o nosso, em que há uma admiração muito grande por quem fala bem, como se falar bem fosse sinal de inteligência, né? É claro que é fácil você também dar esse passo. Não, não é isso. É que a filosofia ensina a pensar melhor e de modo mais livre. Falei, não. O nazismo também tem seus filósofos. Teve e tem. O fascismo teve e tem seus filósofos. Sim. Nesse sentido, né, imaginar que um intelectual, seja na área de filosofia, seja no campo das ciências, né, da pesquisa pura, seja o que for, que não necessariamente essa pessoa tem a possibilidade de ser parvo, né, ou parva, é muito estranho. Sim, é possível. Eu, em vários momentos da minha atividade, quando eu olho para trás e vejo alguns tempos, ou me ouço, né, em algumas situações daquilo que falava, né, o mundo digital favoreceu muito a gente poder se ouvir de novo. Os registros são todos lá, como é que né? eu dei esse passo, ou esse caminho, né? Ele não deveria ter, olhando alguns momentos, situações em que, né, eu nunca me esqueço de uma circunstância que jamais eu repeti, falta, claro, ali de experiência, depois de muito tempo, em que para especificar numa conversa numa sala o que era uma coisa fofa, porque eu estava dando exemplo de coisas que você não consegue entender intelectualmente. Ou você tem o experimento, por exemplo, eu não consigo ensinar para você o gosto de uma laranja. Tá. Certo? Você dirá, não, mas é parecido com o quê? Certo? Ou tem a experiência empírica, né, concreta, e aí é uma redundância, mas é necessário, ou não tem como. E eu fui explicar o que é uma coisa fofa, né? Ou você faz o gesto, ou você entrega, mas o gesto não especifica. E ao fazê-lo, eu segurei no braço de uma pessoa que estava à minha frente. Por exemplo, né, você tem um braço fofo. Pega na barriga da pessoa. Isso. Você é fofo. Mas foi absolutamente... Era a primeira pessoa que estava na minha frente. Não havia nenhuma intenção. Aquilo produziu nela um desconforto tão grande. Era alguém com quem eu tinha, na pessoa. Né, porque eu não tinha notado que ela tinha mais obesidade até, né, do que ela admitia para ela mesma, ou para ele mesmo, no caso. Né? E aquilo ofendeu a pessoa. Soou como se você tivesse dizendo... Aquilo a ofendeu. Aquilo, da minha parte, foi uma desatenção, né, eu não ter prestado atenção. Porque você poderia dizer assim, eu não notei que você era gordo, o que é pior ainda. Né? E eu falei sem pensar, falei, então não faça isso. Então, é claro que um intelectual pode sim cometer disparates, né? Pode ser capaz de coisas que não deve, na prática, né, e na escrita.